Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica de instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. Continuando o primeiro módulo da disciplina Ciência e Saúde em tempos de pandemia, que pretende aprofundar a discussão em torno do tema da epidemiologia, nossa aula de hoje trata de dois dos estudos epidemiológicos mais importantes que existem: os estudos de coorte e os estudos de intervenção. O professor Evandro Coutinho, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, traz as características e alguns exemplos de aplicação desses dois tipos de estudo epidemiológico. Ciência e saúde em tempos de pandemia. Na aula de hoje, estudos epidemiológicos, estudos de coorte e intervenção. Bom, meu nome é Evandro Coutinho, eu sou professor do Departamento de Epidemiologia do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E na aula de hoje nós vamos tratar de dois tipos de estudos epidemiológicos: os estudos chamados de coortes e os estudos de intervenção. O termo coortes significa um conjunto de pessoas que compartilham de alguma característica comum e que são acompanhados por um determinado período. Por exemplo, são nascidos vivos no ano de 1980, que são acompanhados durante o seu primeiro ano de vida, são trabalhadores de uma fábrica de corantes que são acompanhados durante um determinado período, ou crianças nascidas com baixo peso e que também são seguidas por um período a ser determinado pelo investigador. O estudo de coortes, ele mede a ocorrência de problemas de saúde em duas ou mais coortes, isso é, em dois ou mais grupos que estão sendo seguidos. Um exemplo seria eu avaliar óbitos no primeiro ano de vida, comparando nascidos de baixo peso e nascidos com peso normal. Esses grupos que são comparados, eles são genericamente denominados grupo de expostos e de não expostos. E essa exposição se refere, na imensa maioria das vezes, a fatores em que se acredita que possam trazer algum dano à saúde ou algum benefício à saúde. Então, por exemplo, eu poderia classificar os indivíduos, ou as crianças, ou os bebês que eu quero estudar, de acordo com o peso que eles tiveram ao nascimento e o acompanhamento durante o primeiro ano de vida desses bebês, em que eu compararia os dois grupos em relação ao número de óbitos que aconteceria entre os de baixo peso e os de alto peso, ou de peso normal. Esses grupos, que nós denominamos de expostos e não expostos, eles, na verdade, não são constituídos por interferência direta do investigador. O investigador simplesmente observa uma situação que já está dada e da qual ele não participou diretamente. No esquema que a gente tem aqui, no slide número 4, a gente tem uma representação da estrutura de um estudo de coortes. Então, nós temos uma população, que é a população que vai ser investigada, e o investigador vai classificar os indivíduos dessa população em grupo de expostos e não expostos. Esses dois grupos são seguidos por um período de tempo genericamente chamado de ΔT, que vai ser variável dependendo do tipo de questão que está sendo investigada, e lá na frente a ocorrência do que a gente chama de desfechos de saúde, que são os eventos de saúde, são mensurados e são comparados entre esses dois grupos que a gente anteriormente já definiu como expostos e não expostos. Trazendo um exemplo aqui, eu posso ter um conjunto de homens com 40 anos de idade ou mais, e esses homens são classificados em dois grupos. Um grupo de tabagistas e um grupo de não tabagistas. Então seriam os meus expostos e os meus não expostos ao tabaco. Esses homens de 40 anos ou mais são seguidos, por exemplo, por um período de 5 anos, e ao final desses 5 anos eu vou mensurar a ocorrência de infarto agudo do miocárdio e vou comparar essa ocorrência nos dois grupos. Então, por exemplo, se eu encontro uma ocorrência maior no grupo de tabagistas, eu estabeleço uma relação entre esse hábito e o risco de fumar.
Os estudos de coortes, eles podem ser conduzidos segundo duas estratégias. Tá? Essas estratégias são denominadas estudos concorrentes e estudos não concorrentes. Os estudos concorrentes, também chamado por alguns de estudos prospectivos, é a classificação dos indivíduos, dos participantes do estudo, entre expostos e não expostos, se dá no início da minha pesquisa. Ao passo que no estudo chamado não concorrente, que alguns autores chamam de retrospectivos, essa mensuração da exposição e da não exposição, ela é baseada em dados passados. Então, por exemplo, eu posso ter registros, né, de um conjunto de trabalhadores ou de um conjunto de indivíduos e baseado em dados de registro passados, eu classifico essas pessoas como expostas ou não expostas à questão de interesse. Esse uso de concorrente ou não concorrente é considerado mais adequado do que de prospectivo e retrospectivo, porque, na verdade, todos os estudos de coortes são estudos longitudinais e, portanto, são estudos prospectivos. Eles partem da exposição a um determinado fator e vão investigar lá na frente a ocorrência de desfechos de saúde. Para entender melhor, a gente tem aqui no slide 7 uma figura em que o estudo concorrente, ele seria, por exemplo, nós estando no ano de 2020, a minha população de estudo vai ser classificada como expostos e não expostos, e se o tempo necessário de acompanhamento for de 10 anos, eu vou ter que seguir desse momento de 2020 até 2030, essa população vai ter que ser seguida por 10 anos para que eu mensure e compare a ocorrência dos desfechos de saúde. Então a gente vê que pelo menos 10 anos de acompanhamento dessa população serão necessários. Uma estratégia alternativa, que às vezes é possível, que é nos chamados estudos não concorrentes, a gente pode imaginar a mesma situação. Nós estamos no ano de 2020, entretanto, eu tenho, para essa população que eu estou estudando, eu tenho dados registrados em arquivos, dados que foram coletados no passado, referentes ao ano de 2010. Então, com base nesses dados, né, secundários que foram coletados lá atrás por para um outro propósito, eu classifico esses indivíduos lá atrás, no ano de 2010, entre expostos e não expostos. E, na verdade, agora, em 2020, eu posso fazer a mensuração da ocorrência das doenças nos dois grupos, na medida em que 10 anos já foram transcorridos desde 2010 até o momento atual. Então, ele é um estudo que, na verdade, ele poupa tempo, poupa dinheiro, poupa recursos, embora ele seja muito dependente da qualidade com que esses dados foram mensurados lá atrás no passado. Bom, a título de ilustração de um estudo de coortes dentro do contexto da pandemia da Covid-19, eu trouxe um artigo que foi publicado no Journal of Infection, e esse artigo, ele investigou diferentes características, diferentes doenças, diferentes situações em indivíduos idosos que internaram, que foram admitidos para tratamento da Covid-19. Tá? Então, vários fatores foram investigados e eu selecionei, para ilustrar a situação de um estudo de coorte, a hipertensão arterial. Então, a pergunta que se coloca entre as várias colocadas nesse artigo, é se idosos com hipertensão arterial teriam um maior risco de óbito nas 4 semanas que se seguiram à admissão. Então, de acordo com a tabela que está sendo apresentada, 339 idosos entraram, né, como participantes desse estudo. Desses 339, 138 eram hipertensos no momento da entrada e 201 não eram hipertensos. Esses participantes foram acompanhados por 4 semanas, né? E durante esse período se contabilizou os óbitos acontecidos tanto no grupo de expostos, que eram os hipertensos, quanto no grupo de não expostos, que eram os normotensos. E o que a gente vê que
32 de 138 que eram hipertensos foram a óbito, indicando um risco de 23% de morrer em 4 semanas no grupo de hipertensos. Já o grupo de normotensos, também internados por Covid-19, 33 de 201 foram a óbito, o que dá um risco de 16%. Então, eu tenho 23% de óbitos em 4 semanas nos hipertensos e nos normotensos 16% de risco de ir a óbito. Uma das várias maneiras que a epidemiologia e que os estudos de coortes têm para comparar esses dois grupos, os resultados desses dois grupos, é a partir do que a gente chama de risco relativo, que é a simples divisão de um risco pelo outro. Então, é como eu estou dividindo 23% por 16%, o que mostra para mim que os indivíduos com hipertensão arterial na entrada da hospitalização tinham 1,44 vezes maior risco de irem a óbito do que os indivíduos normotensos. Bom, saindo dos estudos de coortes e indo para os estudos chamados de intervenção, a primeira coisa a assinalar é que esses estudos também são denominados ensaios clínicos controlados ou ensaios clínicos randomizados. No caso dos ensaios clínicos controlados ou randomizados, aquilo que nos estudos de coortes nós denominamos expostos e não expostos, costuma adquirir um novo nome. Aqui eles passam a ser denominados de grupo de intervenção e grupo controle. Tá? Mas a lógica é a mesma, são dois grupos que serão comparados. As principais características desses desenhos, dos desenhos de intervenção, é que a alocação dos indivíduos nos dois grupos que eu vou comparar se dá por um processo semelhante a um sorteio, que a gente chama de randomização. Então, na verdade, eu tenho um conjunto de pacientes que vão ser submetidos a uma intervenção para tratamento ou para prevenção de algum agravo em saúde, e a alocação deles nos dois grupos tem por base a lógica de um sorteio, ela é completamente ao acaso. E a segunda característica é que o investigador, tendo formado esses dois grupos a partir desse sorteio, um grupo deles vai ser submetido à intervenção e o outro será submetido ao controle através da participação direta do investigador. O papel dessa randomização, desse processo que eu disse que equivale a um sorteio, é garantir que os dois grupos que vão ser comparados sejam muito parecidos em relação a várias características. Então, ambos os grupos vão ter a mesma proporção de homens e mulheres, a mesma faixa etária, o mesmo grau de severidade da doença, vão pertencer proporcionalmente ao mesmo extrato social, à mesma escolaridade. Então, quer dizer, a melhor maneira de garantir que esses grupos sejam homogêneos, sejam parecidos entre si, é através desse processo de sorteio, desde que eu tenha um tamanho amostral suficiente que faça com que esses grupos acabem balanceados. Na medida que esses grupos são muito parecidos entre si e que a única diferença que vai existir é que um foi submetido ao tratamento A e o outro foi submetido ao tratamento B, caso exista uma diferença nos desfechos de saúde, na cura, enfim, nos resultados que eu espero, eu posso atribuir a um dos tratamentos e não ao fato de que um grupo tinha doença mais grave do que o outro ou um grupo era mais idoso do que o outro, já que eu balanceei isso via sorteio no início do meu estudo. Do ponto de vista ético, para que você faça uma randomização, algumas condições são necessárias. Por exemplo, esses estudos só se justificam quando a intervenção que eu estou fazendo em teoria, ou é potencialmente benéfica. Eu não posso sortear, randomizar pessoas para participar de um estudo ao qual eu vou expor essas pessoas a um fator que sabidamente ou que supostamente é nocivo para a saúde. Eu não poderia randomizar as pessoas para dividir fumantes e não fumantes, né? Como a gente fez no estudo de coorte, que eu já lancei mão dessa situação previamente existente. Então, eu tenho que, potencialmente, a minha intervenção é benéfica. 2, ele só se justifica também quando existe uma dúvida entre os médicos, entre os profissionais de saúde, sobre qual é o melhor tratamento a ser oferecido. Terceiro ponto, o paciente tem que estar ciente dos benefícios e riscos potenciais que ele tem
dentro desse estudo. Em quarto lugar, o placebo, que é a substância inerte que é usada em alguns desses ensaios clínicos, só pode ser utilizado se não existe um outro tratamento para comparação. Por exemplo, eu não posso pegar pacientes com pneumonia, onde eu vou testar um novo antibiótico e comparar esse antibiótico com placebo, com uma substância inerte, porque já existem antibióticos que se mostraram eficazes para o tratamento da pneumonia. Então seria antiético eu privar um desses grupos a um tratamento. Os estudos de intervenção têm uma característica muito comum, que é o chamado mascaramento, em que nem o paciente e nem o pesquisador costumam saber a que grupo esses indivíduos pertencem, somente quem vai analisar os dados, que é exatamente para que esse conhecimento não influencie na avaliação que os pacientes ou que os pesquisadores fazem do desfecho de saúde, sobretudo em desfechos que são meio subjetivos, como dor, em que eu, sabendo em que grupo de tratamento eu estou, isso pode influenciar na minha avaliação de como eu percebo a dor. Então, quando esses estudos não são mascarados ou ditos cegos, é o que a gente chama de estudos abertos ou de estudos open label. Esses ensaios clínicos, eles são constituídos basicamente por 3 grupos. Tem um grupo que toma conta do dia a dia da pesquisa, do andamento da pesquisa, do gerenciamento. Tem um grupo que, na verdade, supervisiona tudo e é independente. É esse grupo chamado grupo de acompanhamento que vai monitorar o progresso do estudo, que vai divulgar resultados e assim por diante. E tem um outro grupo que chama o grupo de monitoramento de dados, que cuida de revisar os dados quanto à segurança e a eficácia das drogas que estão sendo testadas. Aqui eu tenho no slide 13 um desenho, um esquema de um ensaio clínico randomizado do tipo que a gente chama de grupos paralelos, em que os participantes são sorteados para o tratamento A ou para o tratamento B. Ambos grupos são acompanhados e eu vou ver em qual dos grupos eu tive mais sucesso em termos do desfecho de saúde que eu queria. Por exemplo, cura, controle da pressão arterial, regressão, enfim, de uma imagem pulmonar e coisas do gênero. Para ilustrar isso aqui, ainda no ambiente, no contexto da pandemia da Covid-19, eu trouxe um ensaio clínico randomizado que foi feito por um conjunto de hospitais e pesquisadores no Brasil, em que 3 tratamentos foram comparados, foram testados: hidroxicloroquina com azitromicina, hidroxicloroquina pura e placebo. Então, 339 pacientes com doença leve a moderada foram internados e foram tratados cada grupo com um dessas 3 combinações ou desses 3 esquemas. E o desfecho que eu escolhi entre os vários que os autores apresentam foi continuar internado depois de 15 dias. Quer dizer, não conseguir ter alta mesmo após 15 dias de hospitalização. O grupo da hidroxicloroquina com azitromicina, 19% dos pacientes após 15 dias continuavam internados. No grupo da hidroxicloroquina pura, também 19% dos pacientes continuavam internados após 15 dias. E no grupo placebo, da substância inerte, pacientes só receberam o tratamento padrão, sem essas 2 drogas, 16% continuava internado após 15 dias. Uma análise estatística dentro do que a gente chama teste de hipótese mostra que a diferença observada entre esses 3 grupos não foi estatisticamente significativa. Isso significa que eu não posso afirmar que nenhum desses tratamentos é superior ao outro. A conclusão com esses dados é que não dá para apontar a superioridade de nenhum desses tratamentos. Eu estou trazendo aqui no slide 15 um outro desenho de estudos randomizados, controlados, que é o que a gente chama de estudos fatoriais. E o que caracteriza esse estudo é que, ao invés de eu ter, por exemplo, 2 ou 3 tratamentos sendo comparados, a minha comparação se dá da seguinte maneira: eu tenho um conjunto de pessoas sorteadas para o tratamento A, um conjunto de pessoas sorteadas para o tratamento B e um conjunto de pessoas que recebem tratamento A adicionado ao tratamento B, podendo ou não haver um 4º grupo de placebo, de substância inerte. A pergunta que esse ensaio clínico está tentando responder é se a associação do tratamento A com B
traz vantagens maiores do que o tratamento A ou o tratamento B isoladamente. Por exemplo, combinar 2 antibióticos é melhor do que, para uma determinada doença, para infecção urinária, é melhor do que eu tratar com apenas um tipo de antibiótico, né? Então, para alguns tipos de doença, para algumas situações, se a combinação dos tratamentos é superior aos tratamentos individualizados e isolados. E para encerrar, o último tipo é o que a gente chama de um estudo de intervenção cruzado, ou crossover, em que inicialmente os pacientes são alocados para o tratamento A e para o B, você avalia como eles responderam a esses tratamentos, passa um tempo que você retira o tratamento para que esse tratamento, todo o efeito químico, farmacológico desse tratamento se extingua. Você depois troca os indivíduos de grupo, quem estava no grupo A vai para o B, quem estava no B vai para o A, segundo a gente pode ver aqui no esquema, e reavalia-se de novo o desfecho. Esse desfecho é avaliado e a vantagem é que todos os pacientes passam pelo tratamento A e B, só passam, a ordem que eles passam é que é diferente. E aí eu vou comparar exatamente os 2 tratamentos em termos para ver qual deles gerou mais benefícios. Esses estudos de cruzamento ou crossover, eles só podem ser feitos para situações que são recorrentes, por exemplo, enxaqueca, angina, broncoespasmo, porque são situações que elas acontecem, a pessoa recupera, daqui a pouco elas acontecem de novo. Então, eu tenho tempo suficiente para inverter os grupos ao qual os pacientes pertencem. Ele não pode, quer dizer, o efeito é temporário, né? E o desfecho não pode ser crônico, nem pode ser fatal. Para a gente concluir essa apresentação, eu queria lembrar de novo que tanto os estudos de coortes quanto os ensaios clínicos controlados e randomizados são estudos longitudinais. Eles implicam que, num determinado momento do tempo, esses indivíduos são expostos a situações distintas, tá? Esses indivíduos são acompanhados e os grupos de exposição ou os grupos de tratamento de controle são comparados em termos dos desfechos de doença para que eu veja qual foi o grupo de mais risco ou o grupo que se beneficiou dessa intervenção. E a situação fundamentalmente distinta dos dois é que, enquanto os estudos de coortes são estudos em que eu lanço mão de uma situação que eu já encontro, a exposição e a não exposição, ela já está presente na população, no grupo que eu quero investigar, e eu lanço mão dessa situação para fazer as comparações entre os grupos. Nos ensaios clínicos controlados ou randomizados, essa alocação nos 2 grupos vai ser por um processo, como eu já disse lá atrás, semelhante a um sorteio, que é chamado de randomização, cujo propósito essencial é criar grupos comparáveis para que eu possa distinguir o que é efeito do tratamento do que é característica daqueles pacientes que eu estou incluindo no meu estudo. Basicamente é isso. Muito obrigado a vocês. Conforme vimos, a aplicação dos estudos de coorte permite verificar padrões de incidência de doenças em uma dada população ao longo do tempo. Porém, para casos como a pandemia de Covid-19, que exigem soluções rápidas, os estudos de intervenção, com usos de experimentos controlados, são necessários para testar possibilidades de medicamentos e vacinas. Ambos são fundamentais para uma política de saúde que precisa cada vez mais de métodos eficazes e estratégicos para enfrentar a pandemia de Covid e outras doenças endêmicas. Em nossa próxima aula, começaremos a falar sobre como se dá a dinâmica de transmissão das doenças em geral, mas principalmente a do novo coronavírus. Até lá!